Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula da nossa disciplina Psicologia das Relações Humanas. E hoje iremos trabalhar sobre um tema muito interessante, né? Que é habilidades sociais de comunicação. Por que esse tema é tão interessante assim, né? Nós, seres humanos, fazemos isso cotidianamente, né? Nós nos comunicamos. E é importante que a gente perceba que comunicar-se é uma habilidade. Algumas pessoas, elas naturalmente, né, têm uma capacidade de comunicar-se bem, mas não se preocupe. Mesmo aqueles que inicialmente não se comunicam também, podem exercitar essa habilidade e passar a comunicar-se de forma mais exitosa. Vamos ver um pouco a respeito disso? Bem, esse tema, habilidades sociais, ele foi incluído dentro da nossa unidade 3, onde nós temos a temática comunicação empresarial, que é a aula 17 do livro, e também técnicas de comunicação, que é a aula 18. A habilidades sociais de comunicação, ela está ligada com os dois temas, mas tem um enfoque um pouco maior na aula 18, que é técnicas de comunicação, ok? Nós iremos trabalhar hoje na nossa aula 4 habilidades sociais de comunicação, que são fazer e responder perguntas, pedir e dar feedback, gratificar, elogiar, iniciar, manter e encerrar a conversação. Todos esses tópicos, eles são abordados no livro de Delprete e Delprete, que a referência está lá na disciplina de vocês, no plano de ensino. Fazer e responder perguntas. Ué, professor, o que é que tem de mais nisso? A gente não faz isso o tempo todo, né? Fazer e responder perguntas? Sim, fazemos, né? O tempo todo. Mas é importante que nós observemos alguns aspectos. Por exemplo, a respeito de fazer perguntas, né? Como foi dito na aula passada, quando nós fazemos perguntas abertas, nós permitimos que a pessoa ela fale um pouco mais a respeito do que está sendo tratado, né? Observe a diferença entre perguntar para alguém, né? Olá, tudo bem? Quando você faz essa pergunta, de certa forma, ela é uma pergunta fechada. Tudo bem? Cabe a resposta? Sim ou não, né? Sim, tudo bem. Não, não tá bem, né? É diferente quando você pergunta: Olá, como você está? A pessoa tem um leque de opções para responder, não é isso? Pequenas perguntas, elas podem ser reformuladas para ficar de acordo com o que você quer como resposta. Tente prestar atenção nisso, principalmente entre perguntas abertas e perguntas fechadas, ok? A respeito de fazer perguntas, é importante também que a gente observe alguns aspectos, como a privacidade do outro, né? Às vezes nós fazemos algumas perguntas que elas não cabem ou não cabem naquele momento. Então, é bom que a gente fique atento a isso também, ao conteúdo das perguntas. E responder perguntas, né? Algumas pessoas, às vezes, quando elas são perguntadas sobre algo, né? Sobre o simples, por exemplo, como você está, elas trazem a vida inteira ou o dia inteiro de percalços como resposta, né? Então é importante que você fique atento também a isso, né? Quem está fazendo essa pergunta, né? A forma como você vai responder também depende muito disso, né? E do contexto em que você está também. É importante observar. E um direito da pessoa, que tem a ver com os direitos de assertividade, você não é obrigado a responder nenhuma pergunta. Ninguém é obrigado, né? Então, a gente deve estar atento a isso também, ok? Então, a habilidade social de fazer e responder perguntas é algo que a gente deve exercitar também. Passando para o próximo tópico, que é pedir e dar feedback. Feedback? O que é feedback, né? No contexto da comunicação, o feedback ele tem a ver com descrição verbal ou escrita do desempenho de uma pessoa. Lembra na época de escola, por exemplo, né? Às vezes a gente apresenta um trabalho, aí você chega e pergunta para o outro: e aí, como é que eu me saí?
e o outro lhe diz como é que você se saiu. Então, o que o outro fez foi dar um feedback a você, ou seja, um retorno sobre como é que foi a sua apresentação. Então, o feedback é isso, é a descrição, né, da verbal ou escrita de algum comportamento. E é uma ferramenta super útil, como a gente vai ver agora. É importante que quem vai fornecer um feedback, se eu vou dar um feedback para alguém, por exemplo, né, eu devo prestar atenção, ouvir essa pessoa, né, no momento que ela estiver desempenhando o comportamento em questão, e ser atenta, né, a esse comportamento para que eu possa dar um feedback realista, né? Já pensou? De repente você pede para mim, vê como é que eu fui aqui na apresentação desse seminário, aí eu fico lá, converso, falo, como é que eu vou poder depois lhe dar um feedback a respeito, né? A gente tem que prestar atenção e estar atento ao outro. O que a gente deve considerar também, né? Essa descrição, ela tem que ser verbal ou escrita, né? Do comportamento, como foi dito. É importante essa definição de feedback, vocês vão precisar dela na nossa disciplina. E fornecer o feedback, ele vai exigir também que você fale diretamente à pessoa a qual se dá o feedback, chamando-a pelo nome, mantendo contato visual e usando um tom de voz calmo. Ué, como assim? Por quê? A gente está falando agora de uma situação de trabalho, né? Digamos que você tenha que falar sobre algo com o seu colega de trabalho ou com você é o superior e tem que falar sobre dar um feedback para alguém que é subordinado a você. Então, é importante que nesse momento você chame a pessoa pelo nome, né? Para que ela se sinta acolhida de alguma forma, né? E tente usar um tom de voz calmo, porque às vezes o feedback, o que você vai falar para ela, é algo que pode ser um pouco delicado. Então, manter um tom de voz calmo vai ajudar. Apresentar o feedback o mais imediatamente possível à emissão do comportamento. Digamos que numa situação de trabalho aconteceu algo que lhe desagradou, né? Aí, ok, nós estamos na segunda-feira de dia 31 de janeiro, agora, né? 31 de janeiro. E aí você espera, quando vai lá em dezembro, você vai falar a respeito disso. O efeito não é o mesmo. Então, se você quer dar um retorno a alguém sobre algo, faça isso o quanto antes, ok? Descrever o desempenho observado, ao invés de avaliá-lo, né? Então, você vai evitar dizer você agiu mal, por exemplo, né? Mas você vai descrever como foi que a pessoa agiu, em vez de avaliá-la. Referir-se ao comportamento emitido, sem atribuí-lo como característica da pessoa. Veja como é diferente eu chegar para alguém e dizer, você é desorganizado? Eu estou falando da pessoa, né? Provavelmente a pessoa já se arme, mas se eu digo, olha, fulano, você observou que você tem deixado seu material aqui espalhado pela minha mesa, isso não é interessante. Você disse praticamente a mesma coisa, né? Só que você foi mais específico e você deve sempre procurar ser mais específico. Primar pelo bom senso na hora de dar um feedback é algo muito importante, né? Você tem que, lembrando lá do começo, né? Tem que ser cuidadoso e atencioso com o outro, né? Atenção às palavras. E aqui estão duas palavrinhas que eu peço que vocês tenham bastante atenção sempre no processo de comunicação, que são as palavras nunca e sempre. Evite usar as palavras nunca e sempre quando você for dar um feedback para alguém. Por quê? Quando eu chego para alguém e digo, você nunca chega no horário. Será que isso é verdade? Será que essa pessoa não chega no horário algumas vezes e outras não? E para o sempre vale a mesma coisa. E aqui tem uma tela, né? Quem tem medo de feedback, né? Feedback é uma ferramenta extremamente importante e ninguém deve ter medo de dizer para o outro algo que vai ajudá-lo a melhorar, a intenção do feedback é essa, ou de receber feedback. Gratificar, elogiar, né? Às vezes, nós temos dificuldade em chegar e dizer para a pessoa que ela fez algo bom. É como se a gente esperasse sempre que houvesse algo muito bom para ser gratificado ou elogiado, né? E aí, as pequenas coisas do dia a dia, elas não são
reconhecidas. E isso é muito importante. Por quê? Né? O comportamento humano, ele tende a se manter a partir do momento que ele é reforçado. Então, se no meu trabalho, né, um colega de trabalho entregou algo para mim no prazo que ajudou a que a minha tarefa fosse cumprida, por que não elogiá-lo, né? Por que não agradecê-lo? É muito importante gratificar e elogiar. E aqui nós temos uma cena que ilustra essa dificuldade que a gente tem de gratificar e elogiar, né? Tem o bode gaiato, né? Ele chega e vem mostrar a nota dele para a mãe, né? Tá vendo aí, maninha? Tirei 10 em matemática. O que é que a dona Zefinha diz, né? Não fez mais que a sua obrigação. E nesse momento, né, o pobre do bode gaiato armaria, dá nem os parabéns à pessoa, né? Os pais às vezes fazem isso, nós às vezes fazemos isso, e é importante que a gente exercite essa capacidade, essa habilidade social, gratificar e elogiar. Outra habilidade social, que ela é muito importante no contexto do trabalho, é a habilidade de iniciar, manter e encerrar a conversação. Pode parecer algo muito óbvio, muito simples, mas algumas pessoas elas têm dificuldade, né, em iniciar, manter e encerrar uma conversação. E a gente vai conversar a respeito disso agora. Iniciar uma conversação pode ser com um simples cumprimento. Às vezes a pessoa não sabe como chegar, né? Cumprimente mesmo, bom dia, né? Cumprimente com um aperto de mão, incline o corpo, sorria, isso vai ajudar. Outra coisa, quando a gente está falando agora de iniciar uma conversação no momento de uma palestra, que é outro tópico que às vezes é delicado para as pessoas, né? Apresentar seminários ou apresentar palestras no local de trabalho. Faça uma apresentação pessoal. Depois você pode explicar o objetivo do encontro e a partir daí seguir falando, ok? Outra coisa que a gente deve estar atento quando for iniciar a conversação é com a nossa postura corporal, né? Tentar manter uma postura adequada, não manter assim os ombros muito para frente, né? Ter uma postura mais adequada. Aproximar-se em momento oportuno, né? Às vezes a pessoa está muito ocupada, muito agoniada e você quer iniciar uma conversa e pode não ser oportuno naquele momento, né? E para isso é importante que a gente observe e ouça o outro. E para manter a conversação, eu já iniciei a conversação, e agora? Para manter, né? O que a gente pode fazer? Parafrasear, lembra que a gente já viu isso lá na nossa aula de escuta ativa? Parafrasear o que está sendo conversado, né? Tem a ver com repetir o que o outro disse com suas próprias palavras. Ah, então você gosta de cachorros? A partir daí a conversa já continua. E também é importante, né, ver essa carinha do gato que está demonstrando isso, né? Demonstrar senso de humor. Quando a gente tenta, de alguma forma, fazer isso na conversa, a conversa tende a se manter de uma forma um pouco mais agradável. Agora, cuidado para não exagerar nesse momento. Pedir da opinião é algo importante e eu espero que vocês vão ter, inclusive, uma atividade de intervenção que é importante que vocês usem isso aqui, o que a gente está trabalhando na aula de hoje, né? Pedir da opinião. No meio de uma fala, de uma palestra, por exemplo, é importante que você abra espaço para que o outro se coloque. E na conversa também. Apresentar feedback, né? Dar um retorno sobre algo a respeito do outro. Feedback positivo, principalmente, e elogiar. Então, já vimos algumas habilidades anteriores aqui sendo demonstradas. E para encerrar a conversação, né? Aqui tem essa figura de uma vassoura. Era para ser a vassoura atrás da porta, né? Mas só deu a vassoura, né? Que é quando a gente reza a lenda popular, quando a gente quer que alguém vá embora, bota a vassoura atrás da porta. Então, assim, para encerrar a conversação, sem maiores constrangimentos, o que a gente deve observar? Se a gente está conversando, né? Claro que é com outra pessoa, a gente tem que estar atento aos sinais não verbais. A pessoa, às vezes, quando ela já está a fim de parar a conversa, ela muda a postura, né? Então, às vezes, ela
cruza os braços, ou então ela já fica assim, numa posição mais tediosa. É importante que a gente observe, né, essa mudança de postura. Às vezes a pessoa muda a direção do olhar também, né, ela já fica impaciente, olha para o lado e para o outro, né. Redução do contato visual. Outro sinal de que a pessoa pode estar a fim de encerrar a conversação pode ser olhar no relógio, né? É um bom indício para você ficar atento. Ajeitar a roupa, né? Ou seja, ela vai desviar o foco da conversa para outros aspectos. Tudo isso através da linguagem não verbal. Apanhar a bolsa, chaves. E para encerrar a conversação, tem alguns sinais verbais também que a gente pode observar. Como, por exemplo, quando a pessoa diz: bem, então ficamos assim. Para que ser mais explícito do que isso, né? Ou então, tá certo, né? E, eu agora vou fazer isso, né? Então, são vários sinais de que a conversa já está na hora de acabar. E a aula de hoje, tudo isso que a gente trabalhou, vai estar no livro de Delprete e Delprete, Psicologia das Relações Interpessoais, Vivências para o Trabalho em Grupo, que é um livro da editora Vozes, muito interessante para quem quer aperfeiçoar um pouco mais suas habilidades sociais de comunicação. Eu espero que as 3 aulas que nós tivemos, né, elas tenham ajudado e elas não só nas disciplinas, nas atividades e nos fóruns, mas também nas relações humanas, né, ou interpessoais, como eu prefiro, no ambiente de trabalho de vocês. Tentem exercitar, ok? Até a próxima!